Hi everybody, I'm Christina. And I'm Dr. Cooper e hoje vamos fazer mais um vídeo sobre um assunto muito básico, muito importante e que muitos alunos não sabem. Vamos falar sobre a palavra most. Alright, let's go! Vamos começar com most no sentido de a maioria de. E vocês vão falar, não, Dr. Cooper, eu entendo, a maioria de, the most. Não, esse é o erro comum. Nós não vamos colocar the antes de most. Se falamos, por exemplo, a maioria das pessoas, nós não vamos falar the most of people, vamos falar most people. Nós não vamos colocar the antes de most, nem of depois. E esse erro é comum e confuso. Okay? Simplesmente falamos most people. Se falamos a maioria dos filmes é péssima, como falamos? Most movies suck. Isso, most movies suck. These days. Hoje em dia, né? Porque é verdade, ok? Most movies suck these days. Nós não vamos falar the most of movies, vamos falar simplesmente most movies. Ou se eu falo, a maioria das filhas ama seus pais mais do que suas mães. Really? Yeah, I don't think pessoas so. falam isso. Pessoas falam isso. Ok? Como falamos? Eu não quero falar esse exemplo. Ok, eu vou falar. Okay. Most daughters love their fathers more than their mothers. Vai falar, most daughters. Nós não vamos falar the most of daughters, simplesmente most daughters. Yes, I have an example too. Most days I wake up at 6 a.m. because of our daughter. Ok, most days. A maioria dos dias. Nós não falamos the most of days, simplesmente most days. Ou falamos a maioria dos brasileiros gosta de churrasco, falamos most Brazilians. Nós não vamos falar the most of Brazilians, most Brazilians. Most Brazilians like barbecue and most Greeks like tzatziki. Fala mais uma vez. Tzatziki. Tzatziki. Tzatziki é um patê. Vamos mostrar na foto. Yes, so most Greeks. Não falamos the most of Greeks, simplesmente most Greeks. Agora, pessoal, vamos falar sobre uma regra que é um pouco complicada. E isso é, lembra que eu falei que nós não vamos colocar the antes de most, nem of depois de most. Só que não é exatamente assim. Podemos falar most of, nos sentidos que estamos sendo específicos. Vou explicar. Se eu falo a maioria dos filmes, em geral, né? Estou falando sobre todos os filmes, estou fazendo uma generalização. Ou todos os filmes em geral, a maioria dos filmes em geral, eu falo most movies suck. Mas se vou especificar um grupo de filmes específicos, por exemplo, a maioria dos meus filmes, né? Por exemplo, esses são meus filmes. E se eu falasse a maioria dos meus filmes é boa, ok? Porque não estou mais falando sobre filmes em geral, mas um grupo limitado. Vou falar most of my movies. Olha, a regra é simples. Se falamos a maioria, most, e depois seguimos com um possessivo, my, your, his, her, Christina's, Dr. Cooper's, vamos falar most of, sempre most of my, most of your, most of his, most of Christina's. Também, se eu falo a maioria desses filmes, mesma coisa. Se colocamos most e depois temos a palavra these ou a palavra those, nós não vamos falar most those, vamos falar most of those, most of these movies are good. E se falo, por exemplo, a maioria de nós, ok? Também, se seguimos com o pronome, falamos most of us, most of them, most of you. Isso.
Ok? So, essas são as regras e também se seguimos com the. So, se eu falo a maioria dos filmes que eu gosto, eu falaria most of the movies I like. So, a regra seria, generalizando, a maioria dos filmes em geral, most movies. Mas quando falamos a maioria de um grupo específico e temos uma partícula, como most of the, most of us, most of them, most of these e those, falamos most of. Exactly. Por exemplo, most of your clothes have holes in them. Disgusting. Verdade. Acho que até essa camisa tem. Ok? Mas, se falamos most of your clothes, temos o possessivo your, então vamos falar most of. Não vamos falar most your clothes. Vamos falar most of. Se falamos em geral, a maioria das roupas em geral não tem furos. Não falaríamos most clothes don't have holes. Sem the e sem of. Just most clothes. Mas suas roupas, most of your clothes. Exactly. Ou da Anna Kate, Most of Anna Kate's clothes are pink. está vendo? Estamos especificando as roupas da Anna Kate. Ok? So, isso é um grupo limitado. Temos Anna Kate é um possessivo. Falamos most of. Ou podemos falar, por exemplo, antes falamos, ok? Yes. Most daughters love their fathers more than their mothers. Mas vamos supor que você tem 3 filhas. Então, em vez de falar sobre filhas em geral, você está falando sobre suas 3 filhas e você pode dizer, a maioria das minhas filhas ama a mãe e o pai igualmente. So, falamos, most of my daughters love their mother and their father the same. So, most of é antes de um grupo específico. Exactly. Agora, pessoal, é possível que vocês vão falar, mas Dr. Cooper, você está falando que não coloca the antes de most, mas eu tenho certeza que eu já escutei frases com the antes de most. Sim, eu não falei que não coloca the antes de most. Eu falei que no sentido de a maioria de não coloca the antes de most. Mas temos outro uso de most muito importante, que são superlativos. Yes. Falando ao mais de todos. Por exemplo, falamos a menina mais bonita do mundo. Vamos falar mais uma vez sobre nossa filha Anna Kate, ok? A menina mais bonita do mundo. Aqui não estamos mais falando sobre most no sentido de a maioria de. Estamos falando sobre most no sentido de a mais, ou o mais de todos. É assim, o mais de todos, a mais de todos, falamos the most. So a menina mais linda do mundo Seria the most beautiful girl in the world. The most beautiful. Now, lembra, ok, que temos que ter um adjetivo longo para falar the most beautiful, or the most expensive, right? Mas se falamos, por exemplo, a menina mais engraçada do mundo, Que em inglês é funny. falaremos the funniest girl in the world, not the most funny, porque estamos falando sobre um adjetivo pequeno, funny. Mas quando o adjetivo é longo e falamos a mais, como a menina mais linda, realmente falamos the antes de most. The most beautiful girl. Ou, por exemplo, temos outra. Yes, the most expensive city in the world is Hong Kong. So, mais uma vez, estamos falando a mais de todas, né? A cidade mais cara de todas. É assim, estamos falando mais no sentido de a mais de todas, falamos the most. So, falamos the most expensive city is Hong Kong. Sabe como falamos Hong Kong em português? Não. Hong Kong. Nice. A cidade mais cara é Hong Kong, the most expensive city. Falamos the most antes porque expensive é uma
Um adjetivo longo. Yes. So, the most expensive city. Agora vou falar sobre um vocabulário muito comum que a maioria dos alunos não sabe. Most students don't know. E isso seria no máximo. Para falar no máximo, o jeito mais comum que vai funcionar mais vezes é at most. No máximo, at most. Por exemplo, Cristina. Por exemplo, our classes have 10 students at most. Isso. Nossas turmas têm 10 alunos no máximo. Pode falar, our classes have 10 students maximum. Também é comum, mas at most é até mais comum. Ou, por exemplo, quando falamos sobre quanto uma coisa custa, so falamos, por exemplo, aqui na Grécia, Yes. quanto custa para ir para uma balada? How much does it cost in Greece to go to a club? I would say 10 euros at most. So, 10 euros no máximo, 10 euros at most. Quando falamos sobre o preço e falamos no máximo você vai gastar isso, falamos at most you're going to spend this. Na verdade, aqui quase sempre na balada para entrar não custa nada, né? That's true. So here usually it doesn't cost anything. It's free. Yeah. No máximo em São Paulo deve ser R$1.000. Oh my God. Yeah, é louco. Okay. At most in São Paulo you spend R$1,000 to get into a club. So é muito mais. So quando falamos no máximo, falamos at most. Também às vezes podemos falar maximum. Okay? Por exemplo, você vai gastar no máximo R$1.000. You're going to spend at most R$1,000. Mas também pode falar, you're going to spend maximum R$1,000. At most é até mais comum. Quando falamos no máximo sobre as horas, nós não falamos at most. Por exemplo, eu falo, vou chegar no máximo às 20 horas. Eu não diria, I'm going to get home at most. Não, eu falaria, I'm going to get home at the latest. Quando falamos no máximo sobre as horas, I'm going to get home at the latest at 8 p.m. Usamos at the latest. E vamos falar sobre outro vocabulário que most students in Brazil don't know. Isso é a palavra mostly. Para falar principalmente, tem duas maneiras muito comuns. Podemos falar mainly, pode dizer? Mainly, Ou temos um sinônimo de mainly que é mostly. mostly. Por exemplo, se alguém pergunta para mim, o que você faz nos finais de semana? What do you do on the weekends? Eu vou responder, principalmente, eu trabalho. Eu posso dizer isso, mostly I work. Ou posso falar I mostly work, ou I work mostly. Mostly é bem flexível, podemos colocar no meio da frase, no começo da frase, no final da frase. I mostly work. Ou Exactly. qual seria a outra frase com mostly? Outra frase seria your mom's family and my mom's family have mostly women. Isso. A família da minha mãe, a família da sua mãe tem principalmente mulheres. It's true. They have mostly women. Só que temos um menino na sua barriga. We have a boy in your belly, né? Yes. Mostly, principalmente. Ok, pessoal? Agora vocês sabem usar a palavra most, uma palavra muito básica e muito importante. Vocês agora podem usar da maneira certa. Isso. E por favor, pessoal, dê o seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe o vídeo com seus amigos. Isso, obrigado. Tchau! Oi, pessoal! Você gostou desse vídeo? Então você também vai gostar desse outro vídeo que eu gravei. E lembre-se de deixar sua curtida e se inscrever no meu canal para receber uma notificação sempre que eu publicar um vídeo novo. Tchau, pessoal!